Senhor presidente, senhores senadores, queria chamar a atenção da senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia. Queria chamar a atenção da senadora Ana Amélia para chamar para o debate que se foi estabelecido aqui na intervenção, principalmente do Lazier e do José Medeiros. É a situação que vive o nosso país hoje, ao meu ver, sob os ditames de uma ditadura do judiciário. Eu sou um operário gráfico e sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E sou um dos fundadores da CUT e do novo sindicalismo no Brasil, ainda enfrentando a ditadura militar. Num primeiro momento, quando a gente começou a se organizar, nós brigávamos por liberdade, porque sequer liberdade de pensar os trabalhadores tinham neste país. O Lula, por exemplo, foi preso na ditadura militar com a justificativa porque organizou uma greve para conquistar melhores salários. Eu próprio fui preso lá no Pará porque imprimi, fazia parte numa gráfica lá, imprimi um panfleto criticando a ditadura militar. Fui detido lá por 2 dias porque imprimi um panfleto criticando a ditadura militar. Faço parte, portanto, de uma geração de homens, trabalhadores e trabalhadoras, que nos organizamos e tomamos consciência para construir a possibilidade de viver num país tão rico como ele é, mas ter todos acesso a essa riqueza, ou através de políticas públicas para o cidadão, ou através de participação nas riquezas do país. Foram criando os instrumentos, como os sindicatos fortes, a CUT, e fundamos o Partido dos Trabalhadores, para ter, dizíamos naquela época, para dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no país. E foi isso que construímos no processo do país. E conquistamos avanços. E, num primeiro momento, nós entendíamos que o melhor para processar isso seria num ambiente de democracia no país. E brigamos por isso. Foi nós que comandamos o processo de eleições diretas. Fomos para a rua brigar por eleições diretas, porque sequer o povo brasileiro tinha o direito de eleger os seus governantes. Sequer o povo brasileiro tinha o direito, repito, de eleger os seus governantes, quer seja presidente, governador, até prefeito. Nós não tínhamos esse direito em algumas áreas. Foi, portanto, um processo de tomada de consciência do povo, porque entendíamos que na democracia se faz valer a vontade da maioria de um povo. Num segundo momento, este povo organizado e consciente, fomos brigar por uma constituinte no país, para criar as condições de estabelecer uma outra regra, não sobre os ditames da ditadura militar, mas a regra da democracia. E foi na Constituinte de 88 que colocamos, dada a mobilização desse povo consciente, colocar um conjunto de regras baseado na democracia, que colocamos na Constituição brasileira. Está lá os ditames, que seja nos direitos sociais, na inclusão social, nos direitos individuais, nos direitos coletivos, mas também está lá o patamar das regras de uma sociedade democrática. Estado de Direito, presunção de inocência, está lá o papel e os deveres de cada poder, do judiciário, do legislativo e do executivo. Foi quando, em 1º de janeiro de 2003, quando Lula recebe a faixa de presidente da República ali, esse povo consciente e organizado resgatou para si a possibilidade de intervir no destino do país.
E foi o que o governo Lula fez. Mudou o destino de milhões de brasileiros. Mudou o destino da economia. Resgatou a soberania perante outros povos, inclusive influenciando na geografia mundial, com a criação dos G20 e a criação dos BRICS. Foi através de políticas públicas que processamos mudanças e conquistas importantes no país. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médico, mais universidades. Só lá no meu estado, há 100 anos, só tinha uma universidade. Foi no governo Lula que criamos mais 3 universidades, criando oportunidade do filho do trabalhador rural ter oportunidade de virar doutor. Por isso, a elite brasileira, que só conquistou o poder através de golpes, golpe militar, e agora inventando uma tal de pedaladas para poder tirar uma presidenta eleita democraticamente. Por quê? Porque a elite brasileira já tinha perdido 4 eleições. E a forma de retomar o poder foi isso, através do golpe parlamentar, que chamaram de impeachment. O que aconteceu com o país? Foi uma combinação midiática, parlamentar, com apoio do judiciário, rasgando a Constituição de cabo a rabo. Está aí o judiciário totalmente dividido, porque uma parte do judiciário aderiu ao golpe, ou fez parte do golpe. E aqui vem alguns fazer um malabarismo lascado para tentar justificar o que está acontecendo no país. Aí vem todo mundo com malabarismo. Quem fez lambança no judiciário começou pela presidenta do Supremo, à medida que faz malabarismo para poder não pôr em pauta aquilo que está quebrado na Constituição, de que o cidadão com direito de recurso na terceira instância pode ser preso na segunda instância. Manipula a pauta, evita colocar em debate no Supremo Federal. Depois, o próprio Fachin manipula, manobra, tira de uma instância um julgamento que ele previu que poderia perder, manipula e joga para outra instância, porque lá ele vê que tem maioria. O senhor Moro, que começou bem a investigação da Lava Jato, e nós entendíamos que era um instrumento importante do combate à corrupção, mas o próprio Moro desmoralizou à medida que ele começou a direcionar a investigação, direcionando para um para condenar e passando a mão no outro para não condenar. Por isso, o episódio de domingo, o juiz Favretto colocou a nu e cru o processo que está sendo estabelecido. Escancarou o que parte do judiciário está a serviço do golpe. Escancarou. O Moro mordeu a isca mais firme. O juiz de primeira instância, que estava até de férias, não se conteve com a sua posição política a serviço do golpe e processou essa questão.
E aí foi envolvendo toda a estrutura do tribunal lá do Rio Grande do Sul, chegando até ao presidente. Então, não venham aqui os golpistas tentar justificar, estão justificando até o preço da gasolina. Eu quero ver qual é a justificativa econômica. Um governo como o governo do Lula mantinha na economia, com as condições dadas naquele momento, com uma Petrobras forte, sob controle do capital nacional, mantinha o gás, a gasolina a preço. Está aí a consequência do golpe. Qual é a consequência do golpe? Eles começam a passar riqueza da Petrobras para os grandes grupos estrangeiros e aquilo que era lucro. Aprenda essa, golpistas. Aprendam essa. Aquilo que era lucro da parte do poder público, eles abrem mão. E passa a abrir mão como? Através de impostos, de isenção de imposto, ou abre mão de explorar a riqueza que é da União e repassam para os grandes grupos estrangeiros, como a Shell, por exemplo. Senador e Paulo. Aí, o preço do gás, o preço da gasolina, é preciso repassar para o custo, para o vendedor, para o comprador. E aí, quem paga o pato é o povo brasileiro. Isso nós vamos denunciar, principalmente nas eleições, de cabo a rabo. Os golpistas não passarão. Pois não? Se Vossa Excelência me permite, nesse final de pronunciamento, eu serei breve, apenas para cumprimentar. Eu só peço que sejam breves, que já estourou o tempo, e eu tenho que ser justo aqui na presidência, e tem colegas ainda que pretendem falar antes da ordem do dia, que já chega o presidente. Falarei, por favor, Vossa Excelência, senadora Vanessa. Serei bastante breve. Não poderia, senador Jorge, deixar de cumprimentar o senador Paulo pela forma segura, veemente e correta com que faz seu pronunciamento. Cumprimento senador Paulo por isso. Acho que quem está assistindo, mesmo de longe, o pronunciamento de Vossa Excelência deve estar tendo a mesma impressão e o mesmo sentimento que estamos tendo daqui, que Vossa Excelência fala do fundo do coração. Vossa Excelência fala com a alma, além de falar com a razão, fala com a alma. Mas eu pedi à parte, senador Paulo, para registrar e reforçar algo que Vossa Excelência acabou de dizer. O que aconteceu no dia de domingo deixou nu, evidenciou aquilo que o mundo, o Brasil, o mundo todo sabia. A prisão do presidente Lula não é uma prisão jurídica, é uma prisão política. Vejam, o Brasil inteiro sabe, está em jornais, todos os blogs, foi o ministro Jungmann, ministro do Poder Executivo, que, atendendo uma solicitação de um presidente do Tribunal da Quarta Região, que não estava nem como parte do processo, não permitiu que soltasse o presidente Lula. E a imprensa, um outro juiz lá de Portugal, de férias, intervém no processo e a imprensa não diz nada, calada. Ordem absurda, não se cumpre. Quietinha, não diz nada. Absolutamente nada. Senador Paulo, onde é que nós estamos? Mas, pronto, eu acho que o episódio do último domingo serviu para tirar as dúvidas de alguém que, porventura, tivesse. Porque mesmo aqueles que são contrários ao presidente Lula, esses sabem que eles estão manipulando a justiça para manter o presidente Lula preso. E a única razão que mantém o presidente Lula lá é para ele não ser candidato, porque, em sendo, vence as eleições. Por essas razões que o senhor colocou. Porque não basta, o que nós queremos não é um país em desenvolvimento, é um país que pegue o seu desenvolvimento e melhore a vida das pessoas. A serviço de todos. Exatamente, não esse, que trabalhe a serviço das multinacionais. Hoje derrotamos outro projeto, que era uma outra barbaridade, que eles queriam proteger a indústria da construção civil contra os interesses da maioria do povo simples, que sonha uma vida inteira em ter uma casa
E quantas vezes, e algumas vezes, consegue comprar a casa, mas não consegue pagar, e ainda queriam aprovar uma lei que essa pessoa, esse pobre, perderia todo o dinheiro que ele investiu. Olha só, derrotamos e, como diz Vossa Excelência, continuaremos derrotando essa política antipovo. Parabéns, senador Paulo. Só 15 segundos de a parte, Exatamente. E não lhe dei a parte. E depois... eu peço a compreensão do colega senador Zé Milton. E depois, para desespero deles, vão fazer outra pesquisa daqui a pouco. Vão fazer outras pesquisas daqui a pouco. O Lula vai aparecer maior ainda. E para desespero da elite, dos golpistas, principalmente a aliança PMDB e PSDB, estão num desespero tal que não conseguem encontrar um nome para fazer essa disputa. Mesmo o Lula preso. O Lula preso tem mais votos do que estes que estão soltos aí. Então, portanto, nós vamos enfrentar estas eleições assim. E eles vão ter que justificar. Por que no governo Lula a gasolina era 2,4 e agora tem que pagar 5? Por que no gás, para vocês, lá em Mato Grosso, justificar, por que o gás era R$ 39,00, agora é 90, 100? Por que nós tem que vender? Por que cortaram o orçamento das universidades? Por que cortaram o orçamento Minha Casa Minha Vida? Por que cortaram do Pronaf e principais investimentos nas políticas públicas que estavam chegando para o cidadão? Por isso, eu queria terminar o meu pronunciamento dizendo: a decisão do juiz Favretto colocou a nu e cru aquilo que alguns setores não estavam entendendo. E por quê, senadora Vanessa? Exatamente aqueles que se unem para se contrapor à decisão de domingo. Foi exatamente a Globo que ficou plantado o dia todo, fazendo análises mentirosas, e parte dos juízes que fazem parte do golpe no nosso Brasil. Viva a democracia! A democracia sobreviverá.